Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça. A partir do 22, o título ainda é esse aqui: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantando-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque, que é um rio, uma divisão. Tomou-se e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Esse homem é um anjo de Deus enviado ali. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes: pois, como tu chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse, preste atenção nisso aqui, essa passagem aqui, eu vou explicar. Então disse: já não te chamarás o que? Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esta é a passagem forte, essa é a passagem poderosa, esse é o entendimento que Deus nos faz enxergar a direção de Deus nessa situação. Que Deus, ele falou que tu lutaste como príncipe. O que é lutar como príncipe? É a pessoa valentia, a pessoa dedicação, a pessoa acreditar. Lutar como príncipe significa você assumir a autoridade. Estar como príncipe, você tem que ter essa formação, você usar os dons, os dotes de Deus, a criação de Deus em você, o coração, o entendimento, a força, você usar a determinação, como ele diz lá, assim como eu pensei, sucederá. Então você tem que usar o quê? O pensamento, firmar um pensamento, uma certeza dentro de você, você direcionar, determinar um alvo, você criar dentro de você. É como aquela pessoa faz o projeto, o arquiteto faz aquele, põe no papel a maquete daquela construção todinho, e depois ele o quê? Vai para a obra, para dar ordem às pessoas que vão fazer e põe em prática aquilo lá. Então a pessoa que assume isso daí, que a pessoa é igual o grão de mostarda, o lírio do campo, que tem uma ordem de uma palavra dentro dele. Ele acredita naquilo lá e ninguém faz ele fazer o contrário daquilo que foi ordenado a fazer. Então o príncipe que Deus fala aqui é a condição que Deus fez o ser humano, a condição de ser fiel, a condição de ter a chance, o poder
o poder da decisão, o poder de decidir, o poder do livre-arbítrio, o poder da escolha. Então ela decide, então ela na direção de Deus, então ela acredita, nada faz ela voltar atrás em relação ao pensamento de Deus, em acreditar. Ela não deixa nenhuma dúvida, ainda que a circunstância ao redor parece tudo ao contrário, a dor está ali, ou vem uma enfermidade ou situação, o mundo espiritual, as pessoas dizem não para ela, que ela não vai conquistar, que ela vai sucumbir, que ela vai viver uma vida que ela não tem jeito para ela. Então ela lutar como príncipe, ela acreditando em Deus. Então ele falou, lutaste como príncipe diante de Deus. Primeiro você tem que entender o que é príncipe, para depois você lutar diante de Deus. São etapas, você entender que é príncipe. Príncipe é a formação de Deus em você, coração, determinação, bom caráter, decidir em seguir o bem, decidir uma pessoa que não volta atrás, uma pessoa que não deixa moleza, não deixa impedimento, não é ideia, não é conversa, ela não vai segundo a cabeça das pessoas, ela não vai segundo a crise do mundo, ela não vai segundo o surto de doença, epidemia do mundo, ela não anda segundo as coisas ao seu redor. Então ela acredita, ela crê que vai mudar, crê, sempre existe dentro dela, a alegria sempre brota dentro dela, ainda que tudo esteja triste ao redor, tudo parece tristeza, mas para ela o quê? Para ela anda na alegria de Deus, porque ela teve um encontro com Deus, salvação, o arrependimento, vai morar com Deus. Então ela tem a salvação, o poder, a visão, o nome dela escrito no livro da vida. Então ela tem essa estrutura de príncipe, esse príncipe, essa força. Ela primeiro recompõe, porque a pessoa tem que ser uma pessoa, um homem, tem que ser mulher e de Deus. Entendeu? Então, formação, a imagem, a semelhança de Deus. Então, príncipe, ela põe em prática a imagem e a semelhança de Deus, os pensamentos, as atitudes, o que Deus faria diante dessa situação, qual comportamento, como que ela tem que ter, confiar, despertado, uma fé, uma convicção. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não supõe esse homem que se ele não tiver fé, ele não vai conseguir coisa alguma. Então não vai conseguir em nada, duvidando, em nada, não duvida. Uma pessoa que luta contra a tentação, não deixa a tentação dominar a cabeça dela, ser deixado levado por outras, essas coisas do mundo, um monte de pensamento de pessoas que largaram a visão de Deus e quer induzir ela para outras coisas. Então essa formação desse príncipe, aí a luta diante de Deus, o que? Clamar, ela saber que Deus responde, mas ela pede e diz, recebe, ela pede, recebe, ela busca, ela encontra, ela sabe que ela tem que continuar batendo e abrir seu rosário, porque não interessa o que está ao redor dela, interessa que Deus responde, Deus está atento. E lutar diante dos homens, porque você tem que estar diante das pessoas, você tem que deparar diante dela. Muitas vezes você tem que vir ali pessoas que se levantam contra você, pessoas que estão tentando te impedir, por exemplo, como eu tive, seus pais quiseram impedir eu casar, ou várias outras pessoas, ou muitas pessoas tentaram impedir meu casamento, e todas elas sucumbiram, todas elas estão perturbadas hoje. Desde pais dela, desde pessoas ao redor, até principalmente pessoas dentro da igreja, pastores, ou padres, ou pessoas, situação, onde dependendo de onde você estiver, que eu impedir. No meu caso são pastores, pessoas que tentaram de todo jeito impedir, pessoas que se deram o luxo de querer dizer o que é assim na sua vida ou não o que é. Ele pode aconselhar, mas querer impedir, fazer o possível para impedir, jamais, ninguém pode. Então eu tive que vencer os pais, então eu lutei diante dos homens, diante dos pais, diante das pessoas, para mim ganhar, prosperar, ter casas hoje de aluguel, ter isso. Eu tive que deparar diante das pessoas, eu tive que trabalhar de porta em porta, vendendo, trabalhar, pegar um produto e vender. Tive que lutar diante dos homens, diante das pessoas, negociar carro, negociar imóveis, negociar isso, aquilo, outro, vencer pessoas que aparentemente estão dentro da instituição que você ou participa, ou que eu participo, você vencer aquelas pessoas que têm aparência de alguma coisa e amanhã já o dia de amanhã mostra quem elas são.
Então você lutar diante dos homens, você tem que vencer diante dos homens. Jacó foi aqui. Jacó, ele teve que lutar como príncipe. E Deus mudou a história dele, assim como ele mudou a minha. Então eu acreditei nisso, que Deus pode mudar a minha história. Então eu tinha que lutar como príncipe diante. Primeiro eu tinha que saber o que era príncipe. Entendi a formação de Deus, o caráter, toda a condição, todo armamento, a oração, ser um homem de oração, jejuar, ser um homem de fé, praticar, se arrepender, batizar nas águas, ser batizado com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu jamais conseguiria. Então, ser um príncipe. E a pessoa, igual você, no caso que a mulher ser uma princesa, você tem que lutar para ser uma princesa, saber que isso é a condição, ser uma mulher virtuosa, né? E depois você lutar diante de Deus, você colocar toda essa prática na direção de Deus, clamando, sabendo que Deus manda o exército dele. Quantos anjos precisar, ele vai mandar, segundo o seu clamor, clamar de dia e de noite, clamar de dia e de noite. Na sua luta, na sua perseverança, Deus responde. Na sua luta, Deus responde. Aí diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Só serão acrescentadas se você pôr em primeiro lugar. Se você pôr os bens em primeiro lugar, que garantia tem de você querer permanecer com Deus e querer o Espírito Santo? Então você tem que mostrar que você quer o Espírito Santo, que é a vontade de Deus, que é os pensamentos dele. Por quê? Porque uma vez você recebendo isso aí, o bem material, a pessoa, a alegria das conquistas não vão te dominar. As conquistas não vão te dominar a partir do momento que você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. Então você mostrou que você quis o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jacó já fez as coisas totalmente erradas, sempre foi ali. A mãe dele tinha uma promessa de que ele nasceu em segundo, que ele seria o primogênito, mas ele nasceu em segundo. Mas Isaac, que era o pai dele, sabia da promessa. A mãe dele brigava constantemente com o pai, mas ele falou que quem nasceu foi Esaú, que nasceu primeiro, então ele queria dar. Mas ele sabia que a promessa que Deus falou, que era Jacó que ia reinar, né? Receber as bênçãos. Então a mãe dele já enganou o Isaac, que já estava errado, que ele já sabia do certo, e ele sabia do que Deus tinha dito, e mesmo assim quis fazer o contrário. Então gerou, da consequência da atitude dele, de Isaac, gerou a consequência da atitude da mulher dele, que enganou Isaac, estava já com problema de visão, e não enxergava, enganou Jacó, enganou e recebeu a bênção, que a bênção é importante, vindo de autoridades, que é os pais, para com os filhos. Então Deus leva isso em extremo, e o diabo também se aproveita disso. Então já começou por aí. Então ela já tomou a atitude errada, levando ao filho, induzindo ao filho. Depois ele tinha enganado Esaú, tomando a primogenitura dele. E depois, futuramente, com os filhos, foi recebendo as consequências de tudo isso daí. Ele foi abençoado, chamou-se Israel, mudou, o nome é grandeza. Israel é posse, domínio, príncipe, reinar. E mesmo assim, quando José, o filho dele, estava no Egito, ele foi embora para o Egito, veio dele lá suprir as suas necessidades. Deus abençoou ele para ali, pegar todo o suprimento que tinha e voltar para a terra prometida. O que aconteceu com ele? Ele pegou e ficou lá. E o povo ficou escravo 400 anos pela atitude errada de Jacó. A atitude de levar o povo e não vir. Quando eles tiveram que sair de lá, tiveram que sofrer para sair. Passaram 400 anos sofrendo como escravo. E depois de lá saíram, passaram o sofrimento pelo deserto, morreram pelas atitudes de muitas pessoas que andam ao nosso redor, tomam atitude também a mesma coisa. Ficaram 40 anos no deserto. Morreram todos que eram de 20 anos para cima, e depois, para chegar na terra prometida, tiveram que pagar o preço, gemer, para tomar posse da terra que já eram deles já há muito tempo atrás. Que na atitude de Isaac, não reconhecer Jacó como o primogênito, mesmo que nascer o outro, e abençoar o filho segundo a ordem de Deus,
ou esperar uma resposta de Deus em relação a isso, mas aí foi a consequência, como aquela queda de dominó, um atrás do outro, assim, foi pá. Isaac, mulher, Jacó enganando, traindo o irmão, quase se matando, foram lá, passou frio na terra, lá com Labão, para ganhar a esposa, foi enganado, a esposa, com isso, aquilo, outro, até depois também ele pegar e levar o povo para o Egito na dificuldade, e depois sofrer 400 anos. Então você vê que é uma bola de neve, é um peso igual um dominó, aquela queda de dominó, é uma coisa, um abismo chamando outro abismo. Então, de você que sai a atitude certa, para que daqui para frente toda a sua vida, você pessoa e toda a sua família tenha a condição abençoada. Então, procure ser um príncipe ou uma princesa e lutar diante de Deus, porque Deus vai destruir o inferno diante de você, atrás de todas as coisas, vai pelejar por você e lutar diante dos homens. Você tem que encarar a situação, vai até lá, faz a sua parte, se move, anda, creia no que Deus mandou, sai da tua terra, tua parentela, e para a terra que eu te hei de mostrar. Então, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da vossa afronta, exultareis na vossa herança, e vossa família será chamada família bendita do Senhor. Ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Eu te deixo a paz e te dou a paz, e assim seja com você.